Falar com vocês aqui sobre uma história que é bastante conhecida, que é a história do filho pródigo, que todos sabem que ele pede antecipadamente a sua herança e ele vai para o mundo gastar o seu dinheiro e retorna depois que ele perde todos os seus bens. Ele chega a pensar a comer a lavagem dos porcos, porque ele não tinha mais sustento, ele tinha perdido tudo. Nós muitas vezes olhamos essa passagem e não nos damos a devida atenção de como foi difícil também para esse filho sair de casa, não, mas para depois ele ter a humildade de voltar para dentro de casa. Algumas vezes a gente pensa assim, pô, mas é fácil, ele estava totalmente destruído, é o pai dele, e aí ele simplesmente retornou para dentro de casa. Mas quantas vezes nós cometemos erros e Deus só quer que nós reconhecermos esse erro, pedir perdão e retornar para casa também. Só que aí, como eu já ouvi por diversas vezes, uma vez uma pessoa até chegou para mim e falou assim, Evandro, mas como que eu vou ter coragem de chegar para Deus depois disso que eu cometi? Eu fiz esse erro e como é que eu vou ter coragem agora de chegar para Deus e conversar com Ele? E é Deus que é exatamente isso. Deus ele tem plena convicção do quão falho nós somos. Hoje, as pessoas se afastam de Deus pelos seus pecados. E é o contrário que Deus quer. Ele quer que nós nos aproximemos dele para que nós não venhamos a cometer mais esses pecados. Então, uma forma que o inimigo usa muito contra a gente é o quê? Ele sabe da nossa natureza falha, da nossa natureza caída, sabe que nós vamos cometer erros no meio do caminho e ele coloca o que na nossa cabeça? Você não é digno do perdão de Deus. Você cometeu esse erro. E se você cometeu esse erro, você não tem mais como você se aproximar de Deus. E Deus fala exatamente o contrário para a gente. Ele fala que ele está ali disposto, de braços abertos, para nos perdoar, desde que a gente tenha a convicção que cometemos aquele erro e não vamos mais cometê-lo. Evandro, se cometer novamente, não é isso o que Deus quer para nós, mas Ele conhece o nosso coração. Então, gente, eu venho sempre trazer aqui uma reflexão para vocês e o que eu falo hoje é sobre isso, sobre o filho pródigo. Hoje a gente sempre fala, hoje não, né? Sempre as pessoas falam do filho pródigo que ele saiu e voltou, e as pessoas falam assim, pô, voltou porque sabia que a casa do pai dele tinha tudo. Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pai. E o nosso pai tem tudo. Então, se você hoje está desviado, se você hoje tem um problema com Deus que te afasta da presença dele, a única coisa que Deus pede para você é que você se arrependa desse seu pecado e se aproxime dele novamente, que ele está de braços abertos te esperando. Fique com Deus, uma semana abençoada para todos. Tenha um bom dia.